Olá, meus queridos, decidi deixar-vos este pequeno direto na movimentação de campo em que todos, neste momento, estamos a passar por uma fase que é uma digressão da alma, uma fase potentíssima, transformadora a 1000%. Nós nascemos, vimos para esta vida e vivemos aquilo que é o conhecer de nós mesmos. O conhecer com uma camada de véus intensa. Primeiro, ouvimos aquilo que contam de nós. Segundo, acreditamos naquilo que ouvimos falar de nós. Terceiro, predispomos-nos à descoberta de nós mesmos, porque a vida nos impele a isso, a descobrir-nos no meio dos ruídos, das confusões, das solicitações, dos estadios que ocupamos como pais, como mães, como pessoas integrantes de uma família, de uma sociedade. Nós vamos reconhecendo em cada bocado, em cada pessoa, em cada espelho, em cada essência, em cada identidade, a nossa própria identidade. Muitas das vezes nós, no caminho da autoaceitação, ou seja, que é o caminho de nos aprovarmos no grande curso da vida, nós mesmos, nós queremos que o outro nos aprove, que o outro goste, que o outro diga, que faça fé do nosso sonho, que nos acredite. E muitas das vezes o nosso divino irmão traz-nos pelo lado, eu não queria chamar negativo, mas assim todos compreendem, aquilo que é o superar-te, acederes a uma nova versão de ti mesmo, na tua paz, no teu centro. E somos seres humanos com uma capacidade de descentrar, de falta de foco, porque também somos a outra polaridade, o focar, o ver, o sentir e, sobretudo, na caminhada da vida, apercebendo nos lugares que caímos, onde as nossas botas escorregaram, lições e ensinamentos profundos do grande Espírito Divino, que eu acho que ele é sempre tão irónico, tão divino e tão amoroso na sua ironia. Nos vai dizendo, nos vai confrontando muitas das vezes em amor que há uma melhor versão de ti mesmo. Então o desafio pauta-se pela capacidade inteligente de ver nas entrelinhas aquilo que te está a ser mostrado. Muitas das vezes não é como a gente gosta ou como a gente sonhou, mas certamente numa visão da mundividência do divino é sempre melhor. É o melhor contexto, é o melhor para ti, apenas não o consegues ver. O teu divino está-se a vestir para esse tipo de visão, para esse tipo de aceitação. Quando nós somos capazes de nos aceitar a nós mesmos, nós não precisamos de atestados nem de carimbos de autenticidade. E essa autenticidade, ela traz uma paz profunda. Ela traz aquilo que eu chamo o movimento de campo de saudável, mas também traz o autopoliciamento, porque tantas vezes, esquecidos daquilo que realmente é, vestimos a prepotência, a arrogância, a crítica contínua, o julgamento e tantas vezes, para além da prepotência e da arrogância, vestimos também a impaciência. Todos os movimentos divinos dão-se no momento de alma em que estamos capazes de os ver. E falando um pouco da aprovação, meus queridos, na minha máxima sensibilidade, às vezes nós vamos corrigir o querer ser vistos pelo outro nas pequenas coisas, nas mais ridículas, e tantas vezes ficamos invisíveis e escolhemos essa invisibilidade pelas nossas crenças, não é? Porque o outro não viu, porque o outro não estava lá, porque o outro não entendeu. Nós somos espelhos divinos da ação divina, irónica, divina e amorosa. E muitas das vezes não é o sujeito ou o indivíduo que te vai ver.
Ele só te vai trazer aquilo que nem se apercebeu e vai-te trazer a capacidade de escolheres. E quando nós nos auto-escolhemos, nos auto-afirmamos, não tom de voz sereno, porque não há uma afirmação aos gritos, não há. Isso não é uma afirmação. Isso é um pedido de ajuda, de socorro, continua a ser uma aprovação. É quando o silêncio te faz bem, te deixa bem. A tua autoaprovação lida profundamente com a capacidade de lidares com a tua identidade, com os teus eus, com máxima paz, com máxima aceitação. Essa aceitação dá-se porque tu não queres mais que o outro seja da forma que tu desejarias. Nem tu projetas ser algo ou sonhar algo que tu ainda não és. Isto traz uma reflexão importantíssima que é, para mim, basilar. É que cada momento e só por hoje tu és, tu estás. E isso movimenta a gratidão e a dádiva de todos os dias tu encontras a polaridade do positivo, de tu enxergares a divindade irónica, amorosa e divina com todas as letras. Essa também és tu. A aprovação é uma doença que te deixa num ruído, à espera de. É uma criadora de expectativas e é uma lesionadora de almas. Porque a expectativa é a crença, é a visualização de outrem no panorama da ilusão. Não pertence ao condil da verdade interna, da verdade de cada um, da verdade e da essência do outro. Quando efetivamente nós paramos de esperar a aprovação, de esperar a voz do outro, de esperar a voz que não tivemos na infância, de esperar ter uma retaguarda que nos sustente, que nos deixe cair para trás, sem nós termos que nos agarrar. É o tal colo. Quando nós não esperamos mais isso, nós sabemos que há uma posição espiritual que toma a tua retaguarda. E ela não espera que tu caias para trás. Ela firma os teus pés, vinca os teus pés ao chão, enraiza-te e não te traz essa necessidade de seres agarrado, de seres ouvido, de seres aprovado. Ela traça-te o caminho e o segredo de como tu vais fazer. E isso, na linha do horizonte, traz uma mundividência clara que é só o caminho, o dia a dia, te vai ensinar como fazer. Cada ser é indivisível, cada ser é único e não podemos calcular parímetros da alma do outro consoante as nossas crenças pessoais. Cada um é único e cada um tem uma abordagem ao caminho também única. Não há peregrinos, há o peregrino. Então essa caminhada da autoaceitação traz um ramalhete, muitas das vezes, de flores, de diferentes essências e aromas. E tu vais compreendendo a cada estadio, a cada momento, qual é o momento de tirares de cada uma delas o seu ensinamento, o apreciar. Então, a cura para a falta de aprovação, a cura para projetar no outro aquilo que nós desejaríamos que ele fosse e não é, está e emerge no momento em que tu conheces em ti o que tu não aprovas, o que tu não aprovaste, ou o que ainda não consegues perceber de onde vem.
A autoaceitação é um caminho de perceberes quais são as áreas da tua alma e até onde tu não te aprovas. Muitas das vezes essas áreas são campos tensos que não se veem o fim. Precisamente és o peregrino desses campos e vais reconhecendo a cada momento um traço teu, trazido pelo outro, trazido por uma mágoa ou uma beliscadura. O nosso ego defende-nos, mas estupidifica-nos. Quando nós percebemos que nada nos falta, nada nos turba, nem nada nos espanta, nós percebemos que estamos sempre no eixo da criação. Não há dois caminhos. Aí é que está. Não há dois caminhos. O caminho é só um e o propósito é só um. Cada um com o seu. É o descobrir desse caminho, que não é bifurcado, é um caminho, mas que tem alterações no seu solo e na forma como caminhas nele. Então a autoaceitação é um trabalho profundo da alma em conhecer todas e amar tudo aquilo que te espanta em ti, todas as incertezas, todas as dúvidas, sem a projeção do outro. Sem a projeção do outro. A autoaceitação é um dos caminhos mais bonitos da alma. Tenha a alma a missão que tiver. E também a autoaceitação promove o amor coletivo. E de que forma? Quando nós estamos plenos de nós tornamos as relações saudáveis, harmoniosas. Qualquer coisa ou beliscadura que até o campo energético de cada um possa trazer é facilmente deixado para trás. Porque a nossa escolha é o bem-estar, não é a cobrança. Então a autoaceitação é o pilar basal da alma em qualquer caminho que ela decida trilhar. É verdade. Nós todos perdemos o nosso centro e todos nós vamos à busca de o encontrar. Abençoado aquele que olha para si e para o que foi o caminho e em vez de sentir remorso pelo que não fez ou pelo que haveria de ter feito ou pelo aquilo que foi e não conseguiu melhor, agradece ter tido a coragem, ter tido a força de chegar até aqui. Nós somos almas vitoriosas desde que saímos do outro mundo e iniciamos uma corrida até ao óvulo da nossa mãe. E os gametas, a parte sexual dos nossos pais, nos traz nessa primeira competição, que a vida traz tantas competições. Competições e comparações. E é por isso que vivemos em espelhos turvos, em espelhos de armário velhos, prontos a guardar memórias obsoletas da nossa existência. O novo não aparece, o novo não vem. E a teoria da conspiração gira à volta da vida que não corre bem, com a prerrogativa e justificativa de encontrar em terceiros um bom argumento para nos ausentarmos da nossa escolha. Não estando no nosso domínio pessoal, não estando no nosso domínio do cavalo que montamos das rédeas, nós continuamos no ciclo da aprovação alheia. Nós continuamos no ciclo do que o outro traz, que me satisfaz ou não para que hoje o meu dia seja feliz ou não. O caminho da autoaprovação está em fala de uma história de desamor muito grande e interno, de muita falta de centro, que ninguém se engane, de muita falta de gosto, de muita tristeza e de muita lágrima. Fazem parte da caminhada. Por isso, aquele que se autoaceita e faz esse caminho no silêncio e é interno, é um caminho que não tem companhia.
mesmo que a alma esteja muito acompanhada, muito, muito bem vestida com os melhores que possam entrar na tua vida. Há caminhos que não têm companhia, eles são uma ermitagem da alma para a caverna do interior. Isto é uma frase bonita. O caminho da autoaceitação tem muitas veredas e cada vez que movimentas o teu campo para aceitares mais algo sobre ti, o divino traz-te mais, o divino irónico, e aliás, todas as vezes amoroso, e sobretudo divino. Ele traz-te mais uma vez na sua ironia e na contrariedade, muitas das vezes, um sinal de quem te vai responder à pergunta que tu sempre fazes: quem eu sou, como é que eu resolvo, como é que eu encontro uma solução para isto ou para aquilo. E traz-te precisamente aquilo que tu não queres ver, mas que é o melhor para ti, é o sucesso, é o caminho sem bifurcação, é divino, é irónico e é amoroso. E quando vais por esse caminho às cegas, porque o invisível trilhar o caminho da alma é ter a consciência de que esse campo tu não vês a área, é invisível. E precisamente o invisível traz-te a consciência, meu doce, a consciência que só a fé é só confiares no que tu não vês. Mas porque o ver, muitas das vezes, é petulante, o ver, muitas das vezes, é criativo, é mental. O ver é muitas das vezes prepotente na análise e julgador. Mas o sentir que é aquela emoção que está atrita completamente, em pacificação, se calhar não diria a palavra atrita, mas adicta a uma relação de paz com o invisível. É o sentir, é o tu de sentires. Sentir o corpo, sentir quem tu és, sentir que não há possibilidade da redução da tua voz para que outros possam realmente ter a sua razão, porque tu afinal não tens um preço para a tua paz. A paz tem um preço. A paz tem o preço preciso que nós, da nossa escolha, entre ficar sem ela e ir para um caminho que, na ausência da consciência, nós compramos um clima de satisfazer o outro, muitas das vezes. Compramos um buquê de paz podre. Nós não temos que berrar a nossa opinião, nós não temos que mostrar que nos escolhemos e também não temos que mostrar que estamos a ser vistos. Nós temos somente que o silêncio do invisível fale por si. Nem todos ouvem, nem todos vão ouvir, nem todos vão perceber. Mas nós não podemos fazer só porque o outro está a ver ou poderá perceber. Nós fazemo-lo porque temos um brio, o brio interno da nossa alma, da autoaceitação, do autoamor. Nós fazemo-lo por nós, pelo percurso, pela gratidão de estarmos e movimentamo-nos nessa honestidade, porque realmente só é mesmo essa honestidade que é o preço pela qual tu venderias a paz.
é onde toca na veia basilar da irrigação da tua alma. Então, meu Deus, sabes? Como há já alguns, já não posso dizer um ano, mas já há 2 anos estou convosco. Vocês têm sido o maior espelho para me mostrar, não só através do comentar, não só através do sentir, mas através que o nosso corpo não mente e nós não mentimos. E então é engraçado como nos tornamos pequenos militares e vigilantes do nosso dia a dia, não para agradar o outro, mas muitas das vezes roça o querer paz, o querer estar na paz, no movimento da paz. Eu hoje tenho algo muito bonito para vos dizer. O caminho da autoaceitação, das nossas coisas internas, só tem um demónio ilusório que a gente acha que não é capaz. Não é capaz de ver aquela situação, não é capaz de aceitar aquilo, não é capaz de aceitar aquela maneira que nós nos expressamos, que nós somos. E a toda a hora nós nos pomos na gaveta, não é? E sair dela não é sair para o outro. É isto da paz, sabes? É isto de estares no mundo com a essência do ser, gostando de todos os momentos e nos momentos menos bons, aceitando-os. Porque o divino, que é irónico e que é amoroso, ele mostra-te sempre que a melhor escolha, que a melhor decisão foi veres o invisível de olhos fechados. E é invisível porque não se vê. E é invisível porque muitas das vezes nós queremos a resposta ali. Eu ainda não estou na fase da vida e muito honestamente eu digo isso com uma honestidade de usufruir. Ainda estou na fase de construir a paz. Ainda não estou na fase do usufruir. Do usufruir em plenitude, porque usufruir um momento tem que ser, é obrigatório. Mas a vida traz-me isto que é, e eu que gosto de partilhar estas coisas, porque são dádivas, que tantas nós somos prepotentes e arrogantes, não é? Nas análises de acharmos que estamos sós, ou que teremos que melhorar qualquer coisa, ou que temos que fazer isto, ou que temos que, para nos auto-amarmos ou auto-aprovarmos, termos um sentido de autoridade perante nós e de um sentido militar profundo. E depois tu olhas para a natureza, não é? E ela não te mente. E ela foi o presente do invisível, mais uma vez do divino. Amoroso, divino porque tem um D, e irónico. Começas-te a auto-aceitar porque começa a saber bem sentires o caminho de olhos fechados. Esse não te ilude, esse não te vai constrangir e esse certamente nunca te irá iludir. O invisível é o divino, que está condensado em todas as coisas que tu tocas, que tu és, nos átomos, nas células. E hoje, trilhando o caminho desta conversa para a conclusão de que nós gostávamos e passamos uma parte da vida a querer ser aprovados, a sentirmos a companhia. Então nós vamos perdendo isso tudo.
O muro vai ruindo, abençoado muro e abençoada barreira, abençoado cavaleiro da armadura enferrujada, que um dia quer tirar a armadura e não consegue, porque enferrujou. Mas abençoado aquele que insiste e persiste e consegue. Não importa o grau da exigência que a coisa pode ter, porque tem exigência, tem dificuldade. E apraz dizer que ainda não estou naquela fase de saborear, porque ainda não chegou aquele momento de olhar para o percurso total e ouvir uma música e escolher ir para um sítio qualquer. Porque acontece, isso nem sequer se escolhe. E viver ali, e estar ali, e honrar cada momento, sentindo-o. Não é honrar através do dizer, porque isso todos nós certamente o fazemos muito bem. É honrar até à última célula. Porque é invisível, mas é sabedor. Porque é irónico, mas é amoroso. Porque é muitas das vezes contrariar para solucionar. Então, meus queridos, o caminho da autoaprovação, e vocês perguntam assim, mas o que é que isso tem a ver com a autoaprovação? Porque eu só descobri o caminho de me amar sendo como eu sou. Tantas vezes me tentei ajustar ao outro, ajustar para que o outro gostasse, para que o outro tivesse paz, para que o outro, sei lá, quantas coisas que a prepotência e a arrogância trazem de nós acharmos que o outro quer alguma coisa, sem lhe perguntarmos. É uma tremenda falta de delicadeza. Então, escoicinhamos e passamos muito tempo vivendo numa ação raivosa que nos impela à construção e que nos impela a fazer, e há uma ansiedade louca. Porque precisamente a nossa paz germina quando nós paramos para deixar de ouvir o que o outro diz e olhar para aquilo que o outro está a ver e sentir o que o outro está a dizer. Não sentir numa análise embasada nas nossas crenças, mas sentir com a capacidade de sair fora daquilo que nos magoa, que é o ego, que é o medo, que é a resistência, que é a arrogância, que é o querer estar por cima, que é o querer estar alguma coisa que poderá ser múltiplas coisas, probabilidades com vários x's. Então é isso, sabem? A paz germina e é quando nós largamos essas mochilas todas. E já não são mochilas, são albornoz. São muquifos decorrentes. Vamos largando uma, hoje outra, amanhã outra, mais lá para a frente outra. E começas a ver que a vida não tem nada de complicado. Tem de irónico, tem de amoroso e tem de divino. Ao fechares os olhos, ao embate e a algum momento de desaprovação, de descrença, de perca de fé, ao fechares os olhos encontras o centro. Ao fechares os olhos sentes a raiz. Muitas das vezes num momento de bastante inquietação, normal, de quem sente a sua estrutura a abanar, para que a outra árvore, para que a árvore verdadeira possa nascer. Aliás, o bambu é a exemplificação disso no contexto mais nobre de todas as outras plantas. O bambu está há 4 ou 5 anos quase, ou 6, na mesma posição de crescimento. Mas nos últimos anos, o bambu dá saltos em metros, que é uma coisa dantesca, é grandiosa, é grandiólica. E observamos
pela história da flexibilidade do bambu que está associado no movimento da medicina tradicional chinesa ao movimento madeira, que a estrutura é o principal. Então, meu doce, para concluir o que é a autoaceitação, é o caminho do bambu. É o caminho de ganhar a estrutura, através de roçar o cotovelo, através da exigência do outro, através da expectativa. Até que um dia nós olhamos e percebemos que todos aqueles que passaram na nossa vida e nos aceitaram, e nós também, claro que aceitamos, são todas as nossas almas gêmeas. São todas irónicas, divinas e amorosas, mesmo que na assertividade te tenham que trazer um amor para que tu possas depreender e escolher, não racionalmente, não através da mente, através do invisível, através do sentir, que é tão falado agora na espiritualidade, mas que fica tantas vezes, escondidas nas frases feitas, há cá del rei ao lado da maionese e do ketchup. E é porque é natural nos perdermos dentro de nós mesmos. É tão natural isso. É tão profundo quando a gente sabe que estamos perdidos, mas estamos invisivelmente num caminho onde não há perdas nem percas. É através do sentir que ele se faz. É através da fé. Sem pôr a questão no outro. Porque é que o outro não me vê? Porque é que o outro não? Eu vou falar de uma coisa que eu sinto. Eu sinto muito às vezes que o Divino Irmão exige que eu o veja. Até ao momento em que eu me perguntei a mim mesmo se o outro exige que eu veja onde é que eu quero ser visto, não é? Porque a gente quando quando resmunga de uma pergunta, a gente com certeza tem uma reticência lá metida numa parte interior, nessa nossa invisibilidade. E às vezes, sabem, nos últimos tempos, eu permiti-me, assim como a alma se permite, muitas das vezes, sem qualquer consciência de nada, querer ficar invisível. Eu não quis nada, nem sabia que isso estava a acontecer, esse processo. Até o dia que eu tive que dizer só para mim, eu quero ser visível, mas um visível sem expectativas. Nem eu com o outro, nem a do outro para mim. Porque se o espectro do outro é o espectro, não é o espectro, não é o espero. Eu espero do outro. Eu não estou invisível. Eu também não estou visível. Eu estou algures por aí, sem as rédeas da minha vida nas mãos, ou sem a rédea do irmão que me está a ver, sem a sua rédea nas mãos, certamente. Então o mais importante é perceber que o outro, não esperando, não querendo, aceitando-nos como conseguimos diariamente, nós construímos aquilo que é o amor. E é precisamente esse o meu movimento, e que eu, com o meu movimento em partilha, gostaria que muitos irmãos pensassem sobre isso. Enquanto eu sentia a exigência do outro esperar de mim sempre alguma coisa e eu ter que me reinventar de mil e uma formas para prosperar, para o satisfazer, para sentir que estava visível, que eu o amava. Eu não estava a amar nada nem ninguém. Eu estava a apagar fogos de mangueira curta. E a ser tantas vezes um promotor da dor do outro. Porque o outro vê em nós, em mim, em ti, o Salvador. Vê isso inconscientemente. E numa vida que se pauta
por tantas e tantos desgostos e desagrados, muitas das vezes, por quanto expectamos, é isso que nos sujeitamos, aos desagrados. Nós não estamos aptos a amar. Eu estava de uma mangueira na mão e o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou ser agora? Como é que eu me posso... Será que as pessoas me podem sentir realmente quem eu sou, sem o holograma, pela minha forma de falar alto, eu fiz um trabalho nisso para tentar mudar, não é? Ainda estou para perceber que trabalho é esse, ou como é que eu me permiti fazer isso, ou qual é a merda que a gente possa ter tentado ou não, ou que paz é que veio ou que não veio. Mas é isso. O amor cura. O amor cura e nós todos. Eu acreditava muito que eu era uma pessoa que não tinha facilidade em amor, ou a mostrar aquilo que é o amor. Estava tão enganado. Era sobre isso e sobre os demónios da alma e sobre o tamanho deles e sobre a aceitação que eu queria que o outro tivesse de mim. Eu estava tão enganado. Tudo isso eu tinha dentro de mim. Isto, quando nós ouvimos aquela frase, tu tens tudo dentro de ti, é efetivamente uma verdade colossal. Vê-lo no invisível é um percurso. E não é um percurso de dor. Tu não te apercebes. Tu vais-te apercebendo porque o divino, amoroso, divino porque tem um D, e irónico, te mostra o quão maravilhoso tu és. Eu não estou a dizer que eu sou maravilhoso. Eu estou a dizer que eu hoje aceito-me. E só por hoje. Porque amanhã, com certeza, com a mesma leveza eu tenho que dizer estas palavras e tu, meu irmão, convido-te a fazer o mesmo. Que amanhã pode ser difícil ou até muito, muito fácil. Mas é amanhã, não é hoje. Não estás na dádiva. E o presente chama-se presente porque é um embrulho. Então, concluindo, hoje, e vendo o meu adolescente interno, porque nós precisamos trazer o adulto o mais rápido possível às nossas relações. Nós precisamos trazer o adulto não só às nossas relações, às nossas emoções. E o adulto, ele tem capacidade de discernir. E eu hoje entendo que aquilo que eu procurava não tem um P de procura. Está inacessível, mas que se acede quando te permites. E o que o meu intuito ao me partilhar é somente, meu querido irmão, que percebas que tu que achas que és isto, que és aquilo, que é outra coisa qualquer, tu és maravilhoso. Tu só ainda não viste isso, por isso não te aceitas. Então, às vezes, nós secretamente nos zangamos com o mundo, nos zangamos com o mar, nos zangamos com a vida, calados, mas estamos zangados com a vida. Porque não sabemos como se faz, como se aceita, como se sente, como quem somos nós, não é? E então eu descobri 3 perguntas que não são sossegas, mas são verdades. Eu sou tudo, eu sou nada, eu sou tudo e manifesto tudo. Qual é a missão de vida? Tudo, desde retiros de medicina tradicional chinesa a limpar sanitas se for o caso. Estamos à procura do quê? De desconstruir a nossa mente. Mas só o fazes com o invisível e com um dedo divino e com um A de amor. E esse A de amor é irónico. Daí para aqui, daí para aqui, entre mim e ti,
ou entre nós e o mundo entre nós, só há uma coisa. É tu, é cada um, na sua solidão, no seu ermita de alma, se encontrar dentro e se autoaceitar, sem mais a aprovação do outro. Nós vamos buscar a aprovação do outro porque não temos força de nos autoaprovar. Mas quando daí vêm flechas, chateias-te anos a fio com a vida. É só parar, respirar e perceber que o invisível é o caminho, não é bifurcado, só tem uma direção. E como diria alguém que eu conheço, não há desvios para ir onde é certo. Então, meu irmão, sabe que o teu caminho de gostares de ti, de te autoaprovares, de te autoamares, é um caminho que se vai fazendo, que tem fendas. Não quero que penses que tens que te autoaprovar já, porque isso é gerar em ti o militar, é gerar em ti o ancião sem a posição de adulto e o ancião a ordenar a criança que não percebe. O ancião, obviamente, desenraizado, descontrolado, sem o adulto em si. Então, é por isso que faz todo o sentido. Só por hoje, tu amas-te. E acontece uma coisa neste maravilhoso universo. A gente tanto pratica que um dia é. E um dia é em riso profundo, em comunhão profunda com o invisível, divino, amoroso, e aprecia a ironia da vida nos seus contrastes de dor e de amor. Todas as bênçãos em amor, com amor e pelo amor. A autoaprovação, o autoamor, não é um caminho em que tu és, é um caminho em que tu estás. E isso faz toda a diferença do que exiges, do que te policias e do quanto te castras. Por isso mesmo, vale a pena fechar os olhos e sentir do que ir com eles abertos e ver. Sente. E é isso. É sentir de olhos fechados com fé. Sem borras de café, porque café não é fé. É somente fé. Não importa. Hoje estás mais nervoso, amanhã estás mais calmo. Quantas personalidades já para aceitar em nós, que somos um tudo. É por isso que enlouquecemos. Porque não temos capacidade de perceber que em nós tudo habita. E é por isso que tu também és divino, amoroso e irónico. Amo-te.